Olá. O tema controle de constitucionalidade e o princípio da vedação do excesso são temas que se conectam. Isso porque o controle de constitucionalidade ele é exercido, lastreado, dentre outros fundamentos, no princípio da proibição do excesso. De uma maneira objetiva, é importante ter em mente que o princípio da proibição do excesso ele é uma faceta, ele é uma dimensão do chamado princípio da proporcionalidade. Não só Lênio Streck na doutrina, mas a própria jurisprudência, o que pode ser vislumbrado em votos do ministro Gilmar Ferreira Mendes, compreende o princípio da proporcionalidade como dotado de duas facetas. A faceta da proibição do excesso, que é a tradicional, a comum, a rotineira, e a faceta da vedação à proteção insuficiente, que não é disso que se cuida hoje. Então, vamos enfrentar especificamente o princípio da proporcionalidade na sua dimensão da vedação do excesso, que é a mais tradicional, que é a mais enfrentada pela doutrina. Antes de qualquer coisa, não custa nada conceituar o que se entende por controle de constitucionalidade. Reputa-se controle de constitucionalidade a fiscalização, a sindicância da compatibilidade vertical das normas infraconstitucionais, inclusive emendas, perante a Constituição Federal ou tratados que versem sobre direitos humanos aprovados por 3/5 nos 2 turnos nas 2 casas. Ou seja, afere-se a compatibilidade vertical das normas infraconstitucionais e também das emendas perante o chamado bloco de constitucionalidade, expressão utilizada pelo francês Louis Favoret. Pois bem, esse controle de constitucionalidade, por vezes, não raro, ele é lastreado no chamado princípio da proporcionalidade. E o fundamento é muito simples. À luz do artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Se ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, significa que a regra é o direito fundamental à liberdade. O ser humano ele é livre e no silêncio da lei entende-se que é lícito agir, ao contrário da administração pública, como lembra Eli Lopes Meireles. Então, todos os seres humanos no Brasil, ante o silêncio do legislador, são livres. E essa liberdade só pode ser amputada, só pode ser restringida por lei. É o que diz a Constituição. Mas por que lei? Por que a lei é um instrumento legítimo? Porque o Congresso Nacional é um colégio de mandatários sufragados na urna por mim, por você, pelos cidadãos. Os cidadãos sufragam na urna um colégio de mandatários, representantes do povo, que a pretexto de exercer um mandato, legislam restringindo a liberdade do povo. Então, em última análise, no princípio democrático, o povo restringe a si mesmo. Porque indiretamente eu votei em alguém que me restringiu. A pergunta que se faz é: uma lei restritiva do direito fundamental à liberdade, ela sempre será constitucional? O legislador tem uma procuração para restringir qualquer coisa? Uma lei pode proibir qualquer conduta? Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal teve que aquilatar a validade de uma lei que restringia os músicos de desempenhar sua profissão. Porque essa lei condicionava o exercício da profissão de músico à inscrição na ordem dos músicos. Um outro exemplo, o jornalista, para que ele possa noticiar, para que ele possa informar o povo brasileiro, ele tem que ter diploma? Havia uma norma jurídica que dizia que sim. Pergunta-se: o legislador pode restringir qualquer coisa? O legislador ele pode oferecer restrições à liberdade profissional nos exemplos que eu aludi, porque em tese os fins justificam os meios? Essa é a máxima maquiavélica. Os fins justificam os meios. Mas a máxima maquiavélica repugna ao direito constitucional contemporâneo, para quem os meios devem ser proporcionais aos fins.
Então o Supremo Tribunal Federal entendeu, nos dois exemplos sobreditos, nos exemplos que eu mencionei, de lei que impõe a graduação em jornalismo para desempenhar a atividade jornalista, lei que impõe a inscrição na Ordem dos Músicos para desempenhar a atividade de músico ou de musicista. Essas duas leis foram consideradas pelo Supremo no controle de constitucionalidade como desarrazoadas, como desproporcionais. Como se vê, a razoabilidade é um fundamento para o exercício do controle de constitucionalidade. A Constituição ela é um anteparo ao poder do Estado. Ela limita juridicamente o poder do Estado. E, sem dúvida, a razoabilidade é um grande fundamento para isso. Mas perguntas. Aonde está previsto na Constituição esse princípio da razoabilidade? Segundo a Escola Norte-Americana de Direito Constitucional, que no Brasil foi perfilhada por Luiz Roberto Barroso, Celso de Mello, Moreira Alves, o princípio da razoabilidade está implícito no due process of law substantivo, na dimensão material do devido processo legal. Isso porque, segundo reza o artigo 5º, inciso 54, ninguém poderá ser privado da sua liberdade sem o devido processo legal. Se ninguém pode ser privado da sua liberdade sem o devido processo legal, significa dizer que a lei que atente contra a sua liberdade deve ser devida, deve se revestir de um conteúdo razoável. Essa é a visão, é a concepção do direito constitucional norte-americano. É capitaneada entre nós por Luiz Roberto Barroso e já foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal em votos da lavra do ministro Moreira Alves. Mas a proibição do excesso também pode ser vislumbrada numa outra corrente, numa outra escola de direito constitucional, uma escola de inspiração germânica e não anglo-saxônica. Para os alemães, e aí a gente pode raciocinar em termos de Robert Alex, cujo discípulo no Brasil é Virgílio Afonso da Silva, para os alemães, a lei restritiva da liberdade vai ser sindicada no controle de constitucionalidade, tomando-se como base o princípio da proporcionalidade, que não seria exatamente o princípio da razoabilidade. E este princípio da proporcionalidade, que na verdade é chamado por Alex de regra da proporcionalidade, é um metaprincípio, é um controle de merecimento, é um filtro pelo qual a lei só pode ser considerada constitucional se ela não vulnerar 3 subprincípios. Então o princípio da proporcionalidade ele é decomposto em 3 subprincípios. O princípio da adequação, o princípio da necessidade e o princípio da proporcionalidade em sentido estrito. Em apertada síntese, qualquer lei restritiva da liberdade só será constitucional se 1. Ela for adequada aos fins que almeja. 2. Se ela implicar um mínimo sacrifício à liberdade ou ao direito fundamental que visa restringir. E 3. Se em um sopesamento, se à luz da concordância prática, naquele caso concreto, justificar-se a medida em apreço. Portanto, esses 3 subprincípios constituem o princípio da proporcionalidade. E o princípio da proporcionalidade teria, portanto, 2 vertentes. A vertente da vedação à proteção insuficiente e a vertente da proibição dos excessos. Então, em sede de conclusão, por força do princípio da vedação do excesso, não é dado ao poder público, ainda que a pretexto de atingir fins louváveis, editar leis excessivamente restritivas de direitos fundamentais. Porque a Constituição é um anteparo, é uma limitação a esse excesso do poder público, na sua concepção clássica. E esse fundamento, que é muito invocado pelo Supremo Tribunal Federal, ele serve de sustentáculo para o controle de constitucionalidade dessas leis. Em suma, leis que vulneram a proporcionalidade ou mesmo a razoabilidade são leis tidas como inválidas. É isso. Eu agradeço a oportunidade. Foi uma honra ser examinado por Vossas Excelências.